O empate contra o Flamengo traz mudanças sérias no Grêmio e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Portal do Gremista, então fica ligado para você não perder nada logo depois da vinheta. Bom, o Tricolor entrou em campo na Arena do Grêmio na terça-feira, no que parecia ser um jogo tranquilo, né? No que tinha tudo para ser um jogo tranquilo contra o Flamengo. E o empate acaba colocando alterações no curso do Grêmio na temporada e é sobre isso que a gente vai falar, né? A gente vai trazer todos os detalhes aqui para você agora, então fica ligado e já vai deixando a sua opinião nos comentários de tudo que a gente for falando aqui. O Grêmio entrou para o que seria realmente um jogo tranquilo. Se seria ou não um jogo para o Flamengo entregar, a gente não tinha como saber. O fato foi que o Grêmio saiu com 2 gols de desvantagem e foi buscar o empate. Para o contexto do jogo, com um jogador a menos, é algo bom, né? Até se a gente parar para pensar no contexto somente da partida. Você sai com 2-0 atrás, você tem um jogador a menos e você conseguiu ir buscar o empate. A grande questão é que depois dos gols, né, dos gols marcados pelo Flamengo, o time do Renato freou, né? O time do Renato parou de atacar e pareceu realmente não demonstrar um interesse no jogo. A gente quer seu comentário sobre isso, assim, também. O Flamengo deixou, né, o Grêmio jogar depois dos gols, então a gente teve isso nesse cenário e o Mancini agora se complica e muito para a sequência do campeonato, porque é o fim da linha, é o fim dos erros possíveis. O Grêmio tinha margem de erro, o Grêmio tinha a possibilidade de sair por conta própria em várias rodadas. A gente pegar lá atrás, no jogo contra o Sport, o Grêmio tinha a possibilidade de sair da zona de rebaixamento por conta própria. Depois, no jogo contra o Santos também, e o Grêmio acabou perdendo esses jogos. No próprio jogo contra o Cuiabá, e o Grêmio empatou. E agora esgotaram-se as chances do Grêmio. O Grêmio não tem mais margem para erro nesse campeonato brasileiro. E aí o que acontece? A gente tem um time que vem desse empate que tem um contexto muito específico, né? Então o Grêmio pode tanto ir para o próximo jogo contra o Bahia, que é uma final, é um jogo direto, né? Um confronto extremamente direto, motivado por ter conseguido reverter um placar, né? Empatar um placar que parecia impossível de buscar, né? Ou você tem o Grêmio chegando na sexta-feira abatido por não ter conseguido uma vitória que era esperada, né? Pela torcida e pelo time. Então a gente quer a sua opinião sobre isso também. O Grêmio chega motivado ou chega desmotivado para esse jogo contra o Bahia, que é uma grande final e você acompanha aqui no Portal do Gremista a partir das 6h30. Outro grande ponto é a sequência. O Grêmio agora tem o Bahia, tem o São Paulo dentro de casa, tem o Corinthians e tem o Atlético Mineiro. O Atlético já vai chegar campeão para esse jogo. O Corinthians é um jogo que tem tudo para ser muito difícil, inclusive o mais difícil da última sequência de 10 jogos do Grêmio, né, por conta de todo o histórico do confronto e a evolução do time do Corinthians. O jogo contra o São Paulo é um confronto direto que o São Paulo tem uma tendência a chegar bem, né, a chegar já tranquilo na tabela. Então o Grêmio tem aí 2 confrontos que devem ser muito difíceis contra a Bahia e contra o Corinthians. Isso se a gente contar que o Atlético Mineiro vai chegar com o pé no freio, né, por conta de já ter sido campeão na última rodada no dia 9. Então esse é o contexto. O Mancini, né, trouxe para o Grêmio, né, ele chegou ao Grêmio com uma média histórica na carreira por volta de 48% de aproveitamento e deixou, né, veio do Corinthians, que é mais ou menos o que ele teve no América, também esses 40 e quase 50% de aproveitamento. No Corinthians ele vinha de 53% de aproveitamento, ele não conseguiu replicar isso no Grêmio, não consegue, não vem conseguindo replicar isso no Grêmio. E agora ele precisa ter um aproveitamento completamente fora dos padrões nesses últimos jogos, né? Por isso é o fim da linha total de erros, né? O Grêmio não pode mais falhar nesse campeonato brasileiro. A grande questão é que o que a gente viu o Grêmio fazer até o momento foi falhar. O Grêmio está nessa situação única e exclusivamente por causa do Grêmio. O Grêmio tem 18 derrotas, incríveis 18 derrotas no campeonato, isso é um recorde. É um número muito negativo, é óbvio que não tudo isso na conta do Mancini, né? Dividido ali a responsabilidade pelos técnicos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, Thiago Nunes, Filipão e o próprio Wagner Mancini, mas o Mancini está no bolo, né? Está envolvido na situação e ele é o último técnico, então ele é o técnico dessa sequência final.
que a gente está vendo. Ele é o técnico que empatou com o Flamengo ontem. Mancini com escolhas ali bastante polêmicas, né? O Vila Sante não entrando no jogo, né? Entrando o Bobson, que entrou bem, mas estranho, né? Foi no mínimo estranho, você deixar o garoto e não deixar o Vila Sante, que vinha muito bem. Então, esses são os pontos de um Grêmio caótico, de um Grêmio que está cada vez mais em risco. Muita gente já jogou a toalha. Resta saber se o Mancini e se o grupo já jogaram a toalha, né? É isso que você vai acompanhar aqui no Portal do Gremista e a gente quer a sua opinião. Ainda dá? Quais jogos dá para ganhar? Quais jogos não dá para ganhar? O Grêmio precisaria ganhar todos para ficar muito tranquilo, né? A gente sabe que é muito difícil e a gente vai ver toda essa sequência aqui no Portal do Gremista, no nosso YouTube. Então se inscreve por aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações e acompanha a gente também nas nossas redes sociais, né? E no nosso site, o Portal do Gremista, onde tem tudo que você precisa saber sobre o Grêmio. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.